Quero ler rapidamente com os irmãos o Evangelho escrito por Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Vamos ler o tema da campanha, tá? Que diz assim, ó. Eu vou ler na tradução semelhante à dos irmãos, para não dar conflito na hora da leitura. Deus seja louvado. Vai dizer assim, irmãos, ó. Glória a Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Amém, irmão? Pode sentar em nome de Jesus. Eu vou ser bem breve naquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, tá? Peço para os irmãos me ouvir atentamente para que haja o compreendimento daquilo que Deus quer falar por intermédio dessa campanha, que hoje é o terceiro dia. É o terceiro dia, né, a qual tem por título esse texto bíblico. Já foi falado, trazido mensagens ao nosso coração a respeito de decisões que nós devemos tomar durante a nossa caminhada, nossa trajetória. E esse capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, ele vai retratar justamente isso, sobre decisões que nós devemos tomar para a nossa vida, né? Decisões que tem que proceder da gente mesmo, né? Do fundo do nosso ser, porque Deus, Ele deu esse livre-arbítrio para que eu e você possamos escolher por qual caminho nós temos que seguir. A Bíblia, ela vai ser bem sucinta, e todas as vezes que vai falar de caminho, vai existir o caminho que vai levar à vida e o caminho que vai levar à morte, né? Tanto espiritual quanto a morte física. A decisão de escolher, irmão, sempre esteve presente desde o princípio da criação, né? Deus, Ele nos dá essa liberdade de escolher quais as decisões que nós devemos tomar, mas para escolher, né, a decisão correta, a gente tem que estar sempre atento na palavra de Deus. Todas as escolhas da nossa vida, ela tem que ser baseada nos princípios que Deus determinou através da sua palavra. Porque a vontade de Deus, irmão, não é ver ninguém destruído, não é ver ninguém fracassado, não é ver ninguém sendo humilhado. Mas infelizmente muitas das vezes acontece isso por escolhas, decisões que a gente toma sobre a nossa vida. No jardim do Éden, Deus planta duas árvores e vai dizer para Adão: uma vai te levar à vida eterna e a outra vai te levar à morte. E coube a eles escolher qual fruto eles queriam para si. Qual a decisão que de livre e espontânea vontade ele teria que escolher. E Jesus, ele vai trazer no capítulo 7 alguns versículos relacionados à escolha, a decisão que nós devemos que tomar. A gente sempre ministra aqui
e fala principalmente no apelo que aceitar Jesus é uma decisão, é uma escolha. Muitas das vezes tem gente que espera sentir um arrepio, que espera manifestar sinais, às vezes faz provas em relação à existência de Deus para que ele possa tomar uma decisão para a sua vida. Mas na realidade, aceitar a Jesus não tem que partir por sinal, não tem que partir, por milagres, mas sim decisão, porque Ele é o único que pode nos levar à vida eterna. É a palavra de Deus quem diz. Ele é o único que pode nos dar esse direito de morar na mansão celestial. E louvado seja Deus por isso. Para não tomar tempo, no capítulo 7, a qual a gente leu, Jesus ele vai falar a partir do versículo 13, que vai existir duas portas e dois caminhos, Um deles vai levar o ser humano, que é o primeiro, à perdição, à destruição, em todos os aspectos de vida. Não é só apenas no aspecto espiritual não, irmão. Mas se a gente tomar a decisão de ir para o caminho tortuoso e entrar pela porta larga que abraça muitos por aí, igual Jesus diz na sua palavra, o caminho vai ser destruição em todos os aspectos. Hoje muitas pessoas sofrem, muitas pessoas entram por essa porta e acabam colhendo os frutos de destruição para a sua vida, porque o nosso problema, irmão, é basear e colocar o nosso querer, a nossa vontade acima da de Deus. O nosso erro às vezes é achar que nós sabemos melhor do que Deus. Deus ele te formou, Deus ele te criou. E se ele colocou um caminho que vai gerar vida para você, é porque ele quer que você entre por esse caminho. E se você entrar por ele, irmão, não tem demônio do inferno, escuta isso, Não tem principado, não tem potestade que irá travar, que irá arrancar você desse caminho, não, porque esse caminho, para passar por ele primeiro, a porta ela é estreita, e nessa porta ela não cabe uma multidão de pessoas, mas acredito que tem que passar um por um. Se você escolher ele, irmão, você vai passar de forma individual, ainda que o inimigo queira tentar te arrebatar desse caminho, ele não vai conseguir, porque não dá para passar de dois. Você vai primeiro do que ele, irmão. E outra, ele jamais vai escolher esse caminho, porque já foi dada uma sentença para ele. É lago de fogo. Mas se você entrar por esse caminho, irmão, o céu te aguarda, o céu te espera, e as bênçãos de Deus você irá colher pela tua decisão. Oh glória, levanta a tua mão direita nessa noite, porque tem pessoas que entrou aqui com dúvida acerca de qual decisão tem que tomar, de qual caminho tem que entrar, por qual porta que ela tem que passar. Mas eu te digo, passa pela porta que vai gerar vida em você, passa pela porta que vai fazer você bem, porque a vontade de Deus não é ver você chorar, não é você sendo esmagado pelas aflições da vida, mas entra por ela, porque no caminho o Espírito de Deus vai estar com você e vai te dar vitória. Glória a Deus. Mas só que Jesus ele diz o seguinte: larga é a porta que leva muitos à destruição, e muitos escolhem entrar por esse caminho que é amplo, e devido a essa decisão,
acabam sendo totalmente destruídos. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te orientar. Porque às vezes tem pessoas que talvez pode ter tomado algumas decisões na sua vida, que está gerando complicação para você. Mas eu te digo que não é o fim, ainda dá tempo de retornar por esse caminho que você escolheu e tomar uma direção diferente para Deus mudar a tua história. Tem pessoas que tomaram algumas, decisões precipitadas. Tem pessoas que tomaram para a sua vida caminhos tortuosos e pode ser que ainda está sobre esse caminho. Mas eu te digo, irmão, nessa noite ainda dá tempo de você voltar. Porque quando muitas das vezes a gente entra por esse caminho, o diabo ele quer travar a gente, ele quer parar a gente, ele quer bloquear a gente. Muitas das vezes ele joga a sensação de culpa dentro de você, a sensação de vergonha, de fracasso, de derrota, e até mesmo sopra muitas das vezes na mente das pessoas: já era para você, não tem mais jeito para você, tomou esse caminho porque quis, agora o que te espera é as decisões que você escolheu para a tua vida. Mas eu te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: ainda não é o teu fim, ainda não acabou para você, ainda dá tempo de voltar, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Pode ser estreita, irmão, mas ninguém fecha, porque é Ele que abre, oh glória. E Ele tem uma porta aberta para você nessa noite. Quantos quer passar por essa porta? Deixa eu ver. Levanta a mão direita, dá um brado de glória para Jesus, porque Deus tem novidade de vida para você. Aleluia. Você já parou para refletir quantas vezes você escolheu de forma errônea? Quantas vezes você tomou decisão e decidiu e te levou a um fracasso, a algum tipo de transtorno, a algum tipo de problema? Eu tenho certeza que muitos já passaram por isso. Mas já pensou se a gente se travasse, irmão, baseado nisso que a gente escolheu? Teve uma mulher na Bíblia Sagrada, irmão, que quando, Sara se permite, ela gerar um filho de Abraão, ela cria um rei na barriga. Agora, em vez de ela ser serva, ela quer ser senhora. Tomou para si uma decisão que não cabia, oh glória. E no decorrer da trajetória dela, gerou muitas aflições, tanto para Sara, quanto para a vida de Agar. O transtorno foi tão grande, irmão, que ela achou que a solução do seu problema estava em fugir da presença da sua senhora. E ela vai para o deserto. A Bíblia diz, está lá em Gênesis, lê na tua casa. E quando ela vai para o deserto, ela entra num ápice de desespero. Talvez ela pensa: se eu não tivesse aceitado isso, a minha vida não estava assim. Se eu não tivesse aceitado essa proposta, talvez eu não estava nesse estágio que eu estou. E ela colheu o fruto da decisão e o desespero, a aflição que muitas das vezes existe dentro da minha e da tua alma. Mas Deus vai dar refrigério para mim e para você nessa noite. Porque ainda que pareça que é o fim, mas ainda Deus vai dar ordem no mundo espiritual para blecar a gente no caminho, para nós retroceder. Olha, fez a decisão errada sim, mas dá tempo de corrigir. Volta e se humilha aos pés da tua senhora, porque eu hei de te honrar na terra, oh glória. Você pode dizer isso para o teu irmão que está do teu lado. Diz assim para ele e para ela: não é o fim para você. Deus nessa noite vai abrir uma porta e você vai entrar por ela, e quando você entrar por ela, a tua vida mudará e nunca mais será a mesma. Você crê nessa palavra, oh glória? E
em si, volta. Volta e se humilha aos pés da sua senhora novamente. Mas perceba que ela volta, mas as decisões que a gente toma jamais voltarão. Não é verdade? Não tem como corrigir, não tem como consertar. Mas eu quero que você mentalize nessa noite que melhor é aquilo que Deus tem para a tua vida do que aquilo que você já viveu, que já se passou. Tem muita gente presa naquilo que já viveu, que já se passou. Irmão, passado não se conserta, mas Deus tem um futuro glorioso para você, para que através do teu futuro o nome dele seja glorificado. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória. Deus está aqui nessa noite, irmão. E Jesus diz: larga é a porta, e o caminho dessa porta leva muita gente à destruição. Tem um camarada que é muito sábio na Bíblia Sagrada, que tem o nome de Salomão, em Provérbios, capítulo de número 12, versículo 15, ele diz assim, ó: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas que dá ouvidos ao conselho, este é sábio. No capítulo 13, versículo 15, também ele vai dizer, ó: o bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é ásperos. Aleluia. Em 14, versículo 12, ele diz assim, ó: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Oh glória. Talvez nessa noite você viveu a tua vida inteira baseada na tua decisão, no teu querer, na tua vontade, mas Deus te chama nessa noite e te diz: olha, esquece o teu caminho nessa noite, esquece a tua vontade nessa noite, entra pelo meu caminho, porque eu irei fazer coisas grandes na tua vida. Aleluia. Mas só que é difícil, né, se submeter aos caminhos e à vontade de Deus. Não é verdade, irmão? Quantos concordam que é difícil? Levanta a mão. Sem medo, irmão. Eu levanto as duas se precisar. É difícil. Não é verdade? É muito difícil. Mas só que muitas das vezes o caminho que a gente quer traçar para nós, você já pensou se vai favorecer a tua vida espiritual? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar hoje uma decisão que você tomou vai te favorecer no mundo espiritual? Você já parou para pensar nisso, irmão? Porque a gente está muito preso naquilo que nós enxergamos e naquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que aqueles que servem ao Senhor, Ele tem coisas tão grandes, tão extraordinárias para a nossa vida, que ainda nem chegou aos nossos ouvidos. Aleluia. Você acredita nisso? Ela é tão grande, tão poderosa, tão formosa, que ainda nem desceu ao nosso coração, pastor. Eu nem sei o que é, irmão. Mas uma coisa Ele diz, que é isso que eu tenho preparado para aqueles a quem eu amo. E se você está aqui nessa noite é porque Ele te ama. E Ele tem coisas que você nunca viveu, nunca imaginou, nunca passou na tua cabeça, porque Ele tem no
novidade para você nessa noite. Quantos querem viver essa novidade de Deus? Levanta a tua mão direita, diz: Senhor, eu estou aqui, eu quero viver essa novidade. Então a resposta dele para nós é: vem pelo caminho, entra pela porta. Você consegue se imaginar, irmão, entrando pela porta que Deus abriu para você nessa noite? Você consegue se imaginar nisso? Vamos fazer uma dinâmica espiritual agora. Fecha os teus olhos, irmão, é pela fé. Isso aqui é só para crente doido mesmo, crente que acredita. Fecha os teus olhos, porque agora Deus vai colocar uma porta diante de você, nesse momento, aleluia. E eu vou mais além, tu não vai precisar abrir ela não, porque ela já está aberta. Você consegue imaginar ela aberta? Consegue? Agora imagina Ele te chamando: entra por ela, entra por ela, passa por ela, pela fé, passa por essa porta agora, que a tua vida vai ser mudada, e você contará o testemunho das grandezas que Deus tem para você. Aleluia, oh glória. Isaías 59:8. Olha só o que Deus diz por intermédio do profeta, irmão. Não conhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento de paz. Esse texto aqui é bem verdade, irmão. Quando a gente caminha sem Deus, até o nosso caminhar é tortuoso. Tem muita gente que depois de um longo dia não consegue encontrar paz para si dentro do seu interior, porque esse caminho é só caminho de injustiça. Às vezes tem gente que não consegue nem dormir, bota a cabeça no travesseiro, mas o sono não vem, e não consegue achar paz dentro do seu interior. Talvez tem pessoas nessa noite que estão vivendo desse jeito, desta maneira, dessa forma. Mas Deus tem um caminho novo para você, e nesse caminho você vai encontrar a paz de Deus na tua vida. Nesse caminho não vai ser um caminho tortuoso, mas vai ser um caminho reto. E outra, a palavra dele vai iluminar o teu caminho e você não vai tropeçar. Oh glória! Isso é tremendo, irmão. Olha só o que ele ainda diz: anda por elas, mas não tem nem o conhecimento de paz. A gente até tenta procurar. O dinheiro não compra paz, as riquezas não compram paz, nada nesse mundo vai comprar a paz que você necessita. Mas às vezes essa tormenta que está dentro de você é porque precisa ser preenchida dentro de ti. Só quem vai preencher é a presença de Jesus Cristo, é a presença dele. Evangelista, eu estou há dias sem dormir, eu tento, mas eu não consigo. Entra pelo esse caminho nessa noite, porque eu tenho certeza que quando você chegar na tua casa, o teu sono vai ser um sono do justo, para a glória de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo até aqui? Diga eu. Quantos me aguentam me ouvir por mais um minuto? Diga amém. Quem quer que eu pare, diga eu. Olha aí, já paro, irmão. Calma aí que eu já paro. Falta 5 minutos. Mas perceba que às vezes, mesmo tendo os dois caminhos
para nós tomarmos a decisão, a gente acaba querendo entrar pelo outro de qualquer forma. Você já parou para pensar nisso? O ser humano, ele é engraçado porque às vezes ele só vai querer, pastor Eli, só aquilo que faz mal a ele, aquilo que vai levar ele da destruição. E a Bíblia fala que esse é o caminhar segundo a carne. Mas nessa noite, Deus, Ele quer fazer você caminhar pelo seu Espírito. Aleluia. Tem um versículo aqui na palavra de Deus e me chama muita atenção, irmão. Quero ler para vocês aqui, para a gente ganhar tempo. Jeremias 7:24, o profeta Jeremias vai dizer assim, para Israel no tempo da corrupção: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Isso é forte, irmão, porque as escolhas que não são baseadas naquilo que Deus tem para nós, ela nunca vai impulsionar a gente para frente, mas sempre vai fazer a gente retroceder, a gente voltar. Mas eu creio que nessa noite Deus, Ele está falando no meu e no teu coração. Você pode dizer: Senhor, bota a mão no teu coração, diga: Senhor, me ajuda, eu quero passar pela porta estreita. Aleluia. Eu já vou partir para encerrar, que as horas se avançam. O versículo de número 14 diz assim, entretanto é estreito a porta, e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos o encontram. Esse caminho, ele é até difícil de encontrar, irmão, a Bíblia diz. Não são todos que o encontrarão. Mas se você está aqui nessa noite, já é um bom sinal, porque você encontrou o caminho que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Salmos, capítulo 18, versículo 30, diz assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Glória! Salmos 145, versículo 17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Aleluia! Se você entrar pelo caminho do Senhor nessa noite, Ele vai mudar a tua história. Aleluia! E Ele vai confirmar através de coisas que Ele tem para fazer na tua vida. É por isso que diz assim, e santo em todas as suas obras. Aleluia! Isaías 55, versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, glória, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia! Se você acha que o teu pensamento é bom, irmão, é porque você ainda não conheceu o pensamento de Deus. Se você acha que o teu caminho é bom, é porque ainda não conheceu o caminho que Deus tem para você. Aleluia! Se você acha que a tua vontade é boa, a Bíblia diz assim, entra pela minha vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, você crê? Deus está mudando histórias de pessoas aqui nessa noite, mas para isso você tem que acreditar. Se tem alguém que acredita,
acredita, irmão, aqui eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o segundo que acredita? Mas evangelista, eu ainda preciso me libertar de algumas coisas. Toma a decisão, lembra? É decisão. E diz assim: Senhor, até hoje eu caminhei pelo meu caminho, mas a partir de agora eu quero andar pelo caminho do Senhor, e a tua vida vai ser transformada. Pode ter entrado aqui precisando de libertação, mas em nome de Jesus, quando sair, já vai sair liberto pela palavra de Deus. Aleluia. Mas evangelista, tu não sabe como aqui minha vida tá. É só tragédia, é só fracasso, é só derrota. Ei, sabe por que tá assim? Porque até o dia de hoje era só você que tomava a decisão, era só você que queria traçar o teu caminho. Mas entra pelo caminho de Deus, porque quando você sair por essa porta, haverá uma paz, haverá um renovo, haverá uma transformação de Deus para a tua vida. Você crê nessa palavra, irmão? Mas é difícil achar o caminho, mas não impossível. Oh, glória! É difícil, mas não impossível. Eu quero compartilhar uma vez uma experiência que eu tive com os irmãos, e aqui eu já vou partir para encerrar. Nas épocas, irmão, que a gente congregava ainda lá nos prédios, pensa numa igreja doida, era nós, irmão. Nós orava na igreja, saía da igreja e ia orar no monte, né, pastor? Saía do monte, já vinha com propósito de consagração, e assim ia, irmão. Que tempo maravilhoso, irmão, foi esse tempo. E teve uma vez que dentro desses propósitos e nesse caminho que a gente estava traçando, a Deus me deu uma experiência espiritual, pastor. Eu sonhei que eu estava num caminho que não tinha dimensão de espaço, mas eu entendia que era muito apertado, pastor. Tinha às vezes que se virar de lado, tinha hora que tinha que ir de costa, tinha hora que tinha que ir abaixado. Mas eu me lembro muito bem que no meio desse caminho existia um espaço bem pequeno, era como se fosse um buraco, uma janela, como você preferir, mas no final era tão resplandecente, era tão brilhoso, que eu falei: eu vou por esse caminho, eu vou entrar por esse caminho, eu vou passar por essa porta, porque eu entendo que é Deus que está me esperando lá. Oh, glória! Crente doido, né, irmão? E foi, pastor. E eu falava: meu Deus, que demora, meu Deus, eu não vou chegar, meu Deus. E quando eu cheguei próximo, que eu passei a parte do meu tronco, e olha que na época eu era magro ainda, eu fiquei travado, pastor, dentro desse buraco. Eu falei: meu Deus, eu não consegui passar. Meu Deus, eu acho que eu falhei. Meu Deus, eu acho que eu fracassei. Eu acho que eu não consegui, mas eu cheguei tão perto. Mas aí eu ouvi uma voz que dizia: fica tranquilo, porque ainda não acabou. Aleluia! E lá, pastor, da onde eu vinha, começou a vir um vento muito forte. E ele veio, eu só escutava o barulho, irmão, eu fiquei com medo. Mas quando o vento chegou, ele me impulsionou de uma potência tão forte, que eu atravessei pelo outro lado. E sabe qual que é a conclusão disso? Sozinho tu não chega, sozinho tu não consegue. Tem que ter o meu Espírito para a missão ser concluída. Glória! E o que falta muitas das vezes
vezes é o Espírito para você chegar lá. Sozinho ninguém chega, mas o Espírito está aqui nessa noite dizendo: eu te ajudarei, eu vou contigo até o final, e naquilo que precisar, eu serei o teu auxílio. É por isso que Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar alguém semelhante a mim. Vou deixar. Mas só que para ele vir, é necessário que eu vá. Se a gente entendesse a missão do Espírito de Deus, irmão, a gente não viveria como derrotado. Porque Paulo diz assim, ó, que entre todas as coisas, no contexto de perseguição, aflição, tribulação, né? Entre tudo isso, só vencedor é pouco, irmão. A gente é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se coloca de pé que eu já vou para encerrar nesse momento. Aleluia. O caminho de Deus, ele é tão perfeito, ele é tão agradável, que em Romanos capítulo 11, versículo 33, Paulo ele vai parar um momento de pregar, e a unção vai ser tão grande, irmão, que muitas das vezes quando faltar a palavra, a Deus vai dar a inspiração para você louvar. E olha o hino que Paulo compôs na autoria do Espírito Santo, no versículo 33, ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os juízos do Senhor e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia! Isso aqui é um louvor que o Espírito Santo de Deus coloca na boca do seu servo Paulo. Aleluia! E aquilo que faltava para você entrar por esse caminho, hoje já não vai faltar mais, porque o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele vai direcionar você até o final. Oh glória, quantos acreditam, diga amém. Aleluia, eu já vou encerrar. Apocalipse 15:3, aqui eu já encerro. E cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Aleluia. Tem pessoas que entrou aqui nessa noite, irmão, sem uma direção, que precisa de uma orientação da parte de Deus, mas Ele vai te orientar se você decidir entrar por esse caminho e passar por essa porta. Mas isso tem que partir dentro do teu coração, isso tem que partir de você, porque eu te garanto que tomando essa decisão, a tua vida nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar nesse momento pela tua vida. E aqui eu já vou encerrar, irmão, com a sensação de dever cumprido, com a sensação de dever cumprido, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e coloca a mão no teu coração, que eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, peço a Deus que o Teu Espírito Santo, Pai, venha direcionar os nossos passos, Senhor. Que nós não venhamos andar conforme o Teu querer, conforme, Pai, a nossa vontade, mas sim conforme o Teu querer, Senhor. Ó Deus, às vezes as nossas escolhas, ó Pai,
tem, Pai, gerado, Senhor, muitas coisas desconfortáveis a nós, mas a partir de hoje, Senhor, não queremos viver conforme as vossas escolhas, Pai, mas sim conforme aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, tem pessoas que entrou aqui nessa noite, Pai. O Senhor sabe como que está o coração dele, o coração dela, precisando ouvir uma orientação do Senhor. Mas eu creio que a partir de agora, o Teu Espírito Santo, Pai, trará a orientação a essa vida. E eu creio que a partir de hoje os seus passos vai ser mudado para a glória do Teu nome. Cumpre a Tua vontade em nós, Senhor. Confirma o Teu querer em nós e faz, Senhor, com que através, Pai, da nossa vida o Teu nome seja glorificado. Essa é a minha oração, Senhor, e eu te agradeço, ó Pai, por esse momento e pela Tua palavra sobre a nossa vida. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Quem sabe ajude a louvar, irmão. Quem sabe ajude a louvar em nome de Jesus. Oh, glória. Teu é o Rei.